Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! Para que servem as Forças Armadas? As Forças Armadas brasileiras são exatamente o termômetro do nosso desenvolvimento social. No caso, o subdesenvolvimento econômico e social. Golpistas por excelência, desde sua origem imperial, um dos maiores golpes que deu na sua história, foi a deposição do monarca Dom Pedro II pelo Marechal Deodoro, que já havia se rebelado na questão militar alguns anos antes contra o Império. É uma vocação golpista que tem as Forças Armadas brasileiras. É uma vocação dos tenentes de 22, dos tenentes de 29, dos tenentes de 30. É esta vocação, a vocação do 45, a vocação de 50, a vocação de 54, a vocação de 64. O golpe militar de 64, o vergonhoso golpe militar de 64, continua. Temos hoje na presidência um capitão e na vice-presidência um general. Apenas não temos um golpe de tanques na rua ainda. Mas o golpe de 64 continuou, ou seja, o domínio da Constituição, da nacionalidade pelas Forças Armadas permanece. Essa é uma tendência, essa é uma vocação do generalato brasileiro, das altas patentes. Mas eles não fazem isso porque querem, eles não fazem isso por sentimentos patrióticos. São as vivandeiras, são exatamente aqueles mensageiros que vêm da indústria, do comércio, do agronegócio, dos financistas, dos rentistas, que enchem a cabeça dos militares com propostas mirabolantes para que assumam sempre o poder, para que intervenham, passando por cima sempre da Constituição, da democracia e da normalidade democrática do país. Em nome de defender o país, defendem sempre os interesses dos grandes capitalistas. Foi assim claramente em 1964. Não foi um golpe militar dado para ajudar o povo. Ao contrário, foi dado para abrir caminhos para o FMI, para o imperialismo americano e para os grandes capitalistas brasileiros e estrangeiros dentro do Brasil, num projeto gigantesco, um projeto de capitalismo puro, com 70% da população submetida a uma recessão e ao desemprego. Os portugueses conseguiram reconciliar-se com suas forças armadas a partir do 25 de abril, onde elas mostraram seu caráter democrático de defesa da Constituição, da lei e da ordem democrática e constitucionalista. Esta ferida aberta no Brasil desde o tempo do Império ainda não foi fechada. A vocação golpista do nosso generalato das altas potentes permanece sempre atuante. Salvo a ameaça feita agora pelo general Vilas Boas, que saiu do seu silêncio, que saiu dos seus cuidados médicos, já quase moribundo, para vir dizer que Bolsonaro só quer o bem do povo e que qualquer atitude mais precipitada pode ter consequências imprevisíveis. Mais uma vez o general Vilas Boas ameaça com o fechamento das instituições, porque essa fala é ameaçadora. Mais uma vez ele ameaça com o golpe, mais uma vez ele ameaça com o fechamento das instituições. Antes continuasse calado. Como disse um desses colunistas e jornalistas, o melhor período de toda a carreira do general Vilas Boas foi esse período agora que ele permaneceu calado. Mas ele vem de público para dizer estas coisas que eu acabei de falar. O general Vilas Boas encontrou o Golem, encontrou o Frankenstein, o seu Frankenstein. Eu gostaria realmente de saber onde é que o general Vilas Boas vê em Bolsonaro um homem bom que só quer o bem do povo. Um homem rodeado de milicianos, rodeado de acusações de corrupção, rodeado de dúvidas, rodeado de grosserias. Para onde você vê tem problemas sérios e este homem é bom. Só pode ser um Frankenstein. O Frankenstein é um personagem criado na literatura a partir de um personagem semita, de um personagem hebreu, o Golem. O Golem é uma figura mística da lenda judaica. É uma criatura feita de pedra, é uma criatura que ninguém tem controle sobre ele, só faz merda. A mesma coisa é o Frankenstein. Tanto o Frankenstein quanto o Golem têm uma natureza que por estupidez
se transformam em homicidas, se transformam em ameaças ao próximo. Então o general só pode ter visto um Frankenstein. Ao olhar para Bolsonaro, ele vê o quê? Um Frankenstein. Ou não? Gostou, general? Leva para casa. Bota na sua casa. Esta pessoa que o senhor diz que é boa e que só pensa no bem do povo brasileiro. Não é possível que uma pessoa que diga, vá perguntar à sua mãe o que foi que ela mostrou para o seu pai. Não é possível que uma pessoa que atiça constantemente pessoas contra jornalistas que vão fazer a cobertura, que vão trabalhar, seja boa, que pense no povo brasileiro. Não é possível que uma pessoa que quer desrespeitar as normas de saúde, do próprio ministro de saúde, da Organização Mundial de Saúde, numa pandemia, convidando todo mundo a se infectar no meio da rua, pense no povo brasileiro, no bem do povo brasileiro. Não é possível que uma pessoa que lambe as botas de Donald Trump, de I love you, Trump, entregando a soberania nacional para os Estados Unidos, pense no bem do povo brasileiro. O senhor está querendo me fazer de palhaço, general? Volta para o seu silêncio. Vai terminar seus dias em paz. Mas não paga mico, não. O que o senhor viu não foi o Bolsonaro, o senhor viu o Frankenstein, o senhor viu o Golem. E o senhor está confundindo as bolas. Bota seu aparelho de oxigênio para o senhor respirar melhor, para poder enxergar as coisas, porque está confusa a sua mente. Está faltando oxigênio no seu cérebro. Hoje, 31 de março, é uma data que os fascistas comemoram, os golpistas comemoram, está salva a democracia no Brasil, foi o movimento mais democrático do Brasil, nós salvamos o país, salvaram nada. Vocês interromperam mais uma vez o fluxo democrático do país, interromperam mais uma vez o processo constitucional do país. É uma prática constante da alta oficialidade das Forças Armadas. É uma prática que não muda. Já nasceram tortos, já nasceram desta forma. E se dissesse que eles fazem isso para enriquecer a eles, não é bem isso. Acusam lá as Forças Armadas da Venezuela de fazer parte do narcotráfico, mas quem é preso com 39 quilos de cocaína no aeroporto da Espanha é um oficial da Aeronáutica Brasileira. Não é nenhum oficial de Maduro. Mas vamos esquecer o narcotráfico, vamos voltar para a constitucionalidade. São permanentemente golpistas, porque ouvem os industriais que vão ao ouvido deles. Precisa derrubar, isso é um absurdo. Pressionam e eles aceitam. É uma força armada não a serviço do povo, mas a serviço de uma elite, de a elite do atraso. É a mesma força armada que mantinha negros e escravos, que permitia o regime da escravatura. É a mesma força armada que sempre reprimiu todos os movimentos libertários nesse país. Então hoje, 31 de março, não é motivo de comemoração para nenhum democrata nesse país. É motivo de tristeza e de lamentação de ter um exército que serve aos interesses dos poderosos e não aos interesses do povo. E ainda me aparece, levantando quase do túmulo, um general para vir dizer que Bolsonaro é bom e que só pensa no bem do povo. Isso é o que a gente chama de olhar torto sobre o mundo. Ninguém solta a panela de ninguém. Um abraço.